Você sabe a posição correta de pilotagem da sua moto no asfalto e fora dele? Eu sou o Pablo Berardi, piloto e embaixador da Triumph do Brasil, e esse é o Dicas for the Ride. Vem comigo! Galera, a posição de pilotagem é a base da pirâmide. A gente simplesmente sobe na moto, deixa os pés lá para baixo, o cotovelo aqui embaixo e bora acelerar. Mas tudo isso está errado. Tudo tem uma técnica, tudo tem uma forma correta de você se posicionar na motocicleta, assim como na hora de frear, fazer curva, etc. Então vamos vir de baixo para cima, para a gente não esquecer de nada, e vou corrigindo cada um dos pontos para que a gente pilote com mais eficiência, mais conforto e mais segurança. O erro mais comum da maioria dos motociclistas é deixar o bico do pé para baixo, desse jeito aqui, ó. E qual que é o problema disso? Se eu fizer uma curva um pouquinho mais rápido, especialmente se tiver com garupa, que a moto está mais baixa, a primeira coisa que vai pegar no chão é o bico do seu pé. Numa utilização mais esportiva, na pista, por exemplo, você pode pegar o bico do pé de uma forma tão agressiva que seu pé pode virar e acabar quebrando ou machucando bastante. A mesma coisa no off-road. Pega no cupim, na pedra, num toco, num terreno mais irregular, seu pé fica muito vulnerável. A forma correta qual que é? Vou levantar o meu pé, eu vou deixar na altura do peito do pé, não é o bico do pé e nem o meio do pé, é mais ou menos na altura daquelas almofadinhas que eu tenho na sola do pé, encostado no chassi. Ou seja, se eu fizer uma curva um pouco mais rápido, o que vai pegar no chão é a pedaleira e não o meu pé. No máximo, a lateral da minha bota, por isso mesmo que as botas de competição têm um raspador que você consegue substituir na lateral. O que não pode pegar é o bico. Então você nunca vai ver um piloto profissional, um piloto mais experiente andando com o pezão exposto desse jeito aqui. Então a partir de agora, você vai recolher seu pé, rolar no chassi e bora pra cima. A gente tem mais força nas pernas ou nos braços? A resposta é fácil, na verdade. A gente tem muito mais força com as pernas. Então são as pernas que devem sustentar o peso do nosso corpo sobre a moto. O que acontece muitas vezes, você está pilotando a moto de uma maneira tranquila, não tem problema nenhum. Quando você quer aumentar um pouco mais o ritmo, né, dar uma inspiração ali no MotoGP, quer frear, acelerar mais forte, o que acontece é que o antebraço começa a cansar. E com o antebraço cansado, você acaba perdendo eficiência no acelerador, no freio, na embreagem, etc. Então sempre que você aumentar mais o ritmo, você estiver tenso na moto, está chovendo, você está com muita tensão, não passa isso para o braço. A gente chama de braço duro. Você fica muito tenso aqui e você perde o domínio dos seus comandos. Passa tudo isso para as pernas e para o abdômen. São esses dois membros aqui que a gente precisa usar para se sustentar na motocicleta. Vai forçar o ritmo, vai frear mais forte, segura aqui, deixa os braços o mais suave possível, mais leve possível para você usar seus comandos com mais eficiência. Vamos lá, subindo mais um pouco, isso é bem importante, a posição dos braços. Por gravidade, a gente acaba deixando o cotovelo aqui embaixo. E qual que é o problema disso? Quando eu faço uma manobra em baixa velocidade, o que vai acontecer? Vai pegar aqui na sua costela, na sua barriga, e sem perceber você acaba se ajustando sobre a moto para o seu braço caber aqui, ó. E quando você vai absorver uma série de impactos, o cotovelo para baixo é difícil. Agora olha só, se eu levantar o meu cotovelo, eu vou deixar ombro, cotovelo e mão na mesma linha. Não é levantar o ombro, é levantar o cotovelo. Vou fazer uma manobra em baixa velocidade, ó. Ela não atrapalha mais. Para absorver impacto é muito mais fácil absorver assim do que desse jeito aqui. Ou seja, não importa o estilo da moto que você pilote, sempre levante seu cotovelo. Isso vai aumentar a sua alavanca e vai diminuir o seu esforço para virar o guidão. O último ponto, e não menos importante, é a quantidade de dedos que você coloca nos manetes de freio e de embreagem. É mais um detalhe que a motoscola não te ensinou. Então qual que é o erro mais comum do motociclista? É deixar 4 dedos no manete de freio ou embreagem, tanto faz, ou nenhum. E por que está errado, gente? Acontece que quem pilota desse jeito, quando tem uma reação de pânico, uma frenagem de pânico, algo não esperado, a reação é tirar os 4 dedos do guidão e acionar o manete de freio de uma maneira muito brusca. E aí você tem 3 problemas. Primeiro, a partir do momento que você tirou os 4 dedos do guidão, você perdeu firmeza, só tem o dedão te segurando, isso é muito pouco. O segundo erro, tempo de reação entre você tirar a mão do guidão e acionar o seu comando de freio ou de embreagem. É muito tempo isso. E o terceiro é que você acaba alicatando o manete de maneira muito grosseira, seja do freio ou da embreagem. É muita força de uma vez só. A forma correta para você pilotar, considerando uma pilotagem defensiva, veja, não estou falando de pilotagem de pista, de performance que muda um pouco. Defensiva, ou seja,
eu preciso estar preparado para tudo e para qualquer coisa que pode surgir na minha frente, o ideal é você deixar o dedo indicador e o dedo médio nos manetes. Assim eu tenho 3 dedos me segurando no guidão, eu tenho firmeza na moto, resposta imediata e na dose certa. E por que esses 2 dedos aqui, gente? Porque são os dedos que eu tenho mais sensibilidade. Imagina vocês vão usar os talheres, usar um mouse, um teclado, tudo que vocês precisam que tenha mais sensibilidade, você sempre usa o dedo indicador e o dedo médio. Então são eles que eu quero usar para usar um freio ou uma embreagem com mais sensibilidade. Então se eu uso essa posição correta aqui na minha motocicleta, eu estou pronto para frear, para acelerar e para pilotar com muito mais conforto e segurança.